Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Vamos meditar aqui em Lucas capítulo 1, versículo 5. Descubra o poder de não reclamar. Né? Então vamos lá, vamos ler aqui essa passagem. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, melhor dizendo, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Muito bem, no tempo de Herodes. Né? Esse tempo aqui representa aquele tempo difícil, né? Porque na época de Herodes não eram tempos fáceis. E nós estamos vivendo tempos difíceis hoje, né? Nos nossos dias. Quer dizer, tempos difíceis, tempos complicados. Em todos os sentidos, está difícil. Você vê que é difícil até ter pessoas para confiar, né? É difícil ter segurança só em Deus. Então, as águas não estão tranquilas no mundo que nós estamos vivendo. E então foi esse tempo aqui, tempo de Herodes. E a Bíblia vai falar. E eram ambos, né, Zacarias e Isabel, ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Muito bem. O nome de Zacarias, no original, significa o Senhor se lembrou. Então, não dá para termos noção do que era uma mulher estéril naquela época. Era muito difícil. Era uma afronta para Isabel e para Zacarias aquela situação. Uma mulher não ter filho naquela época era motivo de afronta. Quer dizer, Zacarias e Isabel, eles não viviam em pecado. Não. Eles eram um casal de Deus, mas tinha uma afronta que tinha que ser arrancada, tinha que terminar na vida deles. Zacarias não podia vencer aquela situação na força do braço. Só com Deus. Somente com Deus ele poderia vencer aquela oração. Com a oração, com a fé. Né? E a Bíblia vai falar o seguinte: aconteceu que, exercendo ele sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Olha só. Então, o que a gente percebe aqui? Deus é Deus de oração. Significa dizer que nós não podemos parar de orar. Mesmo em tempos difíceis, não pare de orar. Mesmo você sendo afrontado, mesmo não tendo o que você gostaria de ter ou viver, não pare de orar. Não pare de clamar. Qual é a afronta que você quer que Deus ele tire da sua vida? Então, busque a Deus. Não pare. Ele vai dizer assim, ó. O anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, quer dizer, aquela vergonha, aquele opróbrio, aquela situação, o anjo está prometendo aqui arrancar, tirar da vida deles, né? Então, em ti haverá prazer e alegria. Quando João nasceu, acabou o motivo de vergonha.
né? E é isso que Deus quer fazer, acabar com a vergonha na sua vida. Isso é muito forte, né? O anjo falou, né? Vai chamar, o nome dele se chamará João, e você vai ter prazer e alegria. Muitos se alegrarão com o seu nascimento. Vai converter os corações dos pais aos filhos. Quer dizer, Zacarias, esse tempo de tristeza vai acabar. Quer dizer, o que Deus quer fazer é algo grande. É algo que vai trazer tempo de alegria para você. Muita gente vai se alegrar com o seu testemunho. Muita gente vai se alegrar. Porque Deus, ele não faz coisas pequenas. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Muito bem. Zacarias, quando o anjo disse: olha, sua mulher vai lhe dar um filho, o nome dele vai ser João. Quer dizer, ao invés de ele ficar contente, ele começou a reclamar. E aí está o problema. Se Zacarias tivesse dito: não, tá ligado, vai arrebentar, amém. Mas não, ele duvidou. E por isso ele ficou mudo. Quantos na igreja eram para estar, né, em outro patamar, em outra condição, mas ainda não estão. Eram para ter dado muitos testemunhos, mas ela ainda está muda dentro da igreja. É isso que o diabo quer. Ele quer que as pessoas fiquem mudas dentro da igreja. João era quem iria preparar o caminho para Jesus. Por esse motivo que ele não poderia ter vindo antes. Quer dizer, tinha um tempo certo para ele nascer. João não poderia ter vindo antes, porque tem coisas que tem que acontecer no tempo certo. Só que muitas pessoas são vencidas pelo tempo. A oração não é mais a mesma, né? Por causa do tempo. Não é. Tem gente que até já parou de clamar, parou de orar. Então, minha amiga, meu amigo, cuidado com isso. Aprenda com os erros. Porque a Bíblia vai dizer: sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Então, é muito forte, né? Quer dizer, aqueles 9 meses foram suficientes para Zacarias aprender a não murmurar. Quer dizer, a primeira palavra de Zacarias, depois que a mudez acabou, foi glorificar a Deus. Foi não murmurar. Então, o maior testemunho de Zacarias foi ser cheio do Espírito Santo, né? Foi o maior testemunho dele, o filho que seria cheio do Espírito Santo. Quer dizer, isso é muito forte, muito profundo, essa passagem. Então, descubra o poder de não reclamar. Não reclame, não murmure, seja fiel a Deus, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida.